Ah, tá na hora de ser criticado por fã de Pokémon. Aqui nesse vídeo eu sei que eu vou ser xingar de tudo, porque eu vou reclamar muito da sexta e da nona geração e eu vou defender a sétima e oitava. Eu tô pedindo pra ser xingado nesse vídeo, eu tô pedindo. Mas bem, pessoal, hoje eu vou falar de Pokémon novamente, eu acho que vocês já estavam com saudade. E hoje o foco é justamente a gente falar da era 3D de Pokémon, que na minha opinião não é uma era horrível como o pessoal vende, mas ela tem baixos, muito baixos, e uns altos bem altos também. No geral, é uma era boa. Eu vejo muita gente mamando, tipo, não, 2D era tudo perfeito. Não, eu tô até jogando um monte de jogo de Pokémon 2D, já pode dizer, não era perfeito. Tem muito problema, mas era mais sólido. Agora na 3D parece que quando eles acertam muito, e quando eles erram muito. Olha pra mim. Agora você é um cu. Como é? Vamos começar por partes. Primeiramente, a sexta geração de Pokémon é uma das mais importantes da franquia. É tipo uma parte 3 de JoJo. Isso aqui redefine tudo. Nós vamos explorar a região de Kalos nos jogos Pokémon X e Pokémon Y. Nunca pesquise Pokémon X vídeos. Ah, eu sei de muitas coisas. Muitas coisas. A região de Kalos é baseada no norte da França e nela você vai encontrar uma coisa interessante: 3D! Uhul! Então houve uma grande transição dos sprites do 2D pro 3D, do mundo inteiro de Pokémon pro 3D. E olha, visualmente falando, é bonito. Eu genuinamente acho que pros padrões de um 3DS, tá com uma boa qualidade, sendo bem sério. Em questão de sprites, eles são bonitos. No geral, os efeitos também. Pra primeira vez da franquia, em um console desses, pô, tá bom. Eu acho que isso fizeram um belo trabalho. O meu problema com essa geração é todo o resto. Primeiramente, a gente teve 3 adições bem importantes na franquia, na minha opinião. O início do que seria as montarias, não tem montaria pra valer nesse jogo, mas já era o início. Gimmicks, que agora iriam nos acompanhar em toda a geração. E o tipo fada. Só esses dois últimos já mudaria tudo. Gimmicks, no caso, foi apresentada a Mega Evolução, um poder que transcende a evolução normal e dá um novo estágio evolutivo pro seu Pokémon, deixando ele muito mais forte do que antes. Era o principal chamariz, que obviamente foi hateado no início, mas hoje em dia todo mundo mama. É verdade. E a outra coisa foi o tipo fada, que também todo mundo hateou no início e depois todo mundo amou, ou pelo menos aceitou ele. Eu gosto do tipo fada, sendo bem sincero. Acho que tem muito Pokémon legal que veio dessa geração pra cima, que é do tipo fada. Alguns dos meus Pokémons favoritos são do tipo fada, então eu gosto dele, gosto do significado dele. Gosto que ele deu uma nivelada boa com os dragões, estavam muito OP na quinta geração. Então eu acho que foi uma boa adição, eu aprovo o tipo fada, muito foda. Só que aí agora eu vou ter que falar da parte complicada, gente. Eu particularmente acho X e Y os jogos mais fracos de Pokémon da franquia inteira. Oh my god! Talvez os únicos que eu vou falar que são ruins. Porque até o Scarlet Violet, que eu vou criticar já já, eu me diverti mais com ele do que com XY. XY é um jogo praticamente tão linear quanto Black White, sendo bem sincero, e eu não gosto muito disso. Essa linearidade já tava dando nos nervos. E mesmo que os sprites sejam bonitinhos, eles claramente não estavam prontos. Quem faz os sprites dos Pokémons é a Creatures Inc., que é uma boa empresa, consegue fazer os sprites da hora, só que eles tiveram pouco tempo, e a Game Freak também teve pouco tempo, e mesmo com a equipe grande da época, gente, transformar Pokémon do 2D completo pro 3D completo, vocês acham que ia ser fácil? E por isso esse jogo sofre muito de problemas que vocês vão notar ao decorrer desse vídeo, que também se repetem em Scarlet e Violet, porque eles têm o mesmo problema. Eles são ambiciosos demais, precisavam de mais tempo, e a Pokémon Company olhou pra Game Freak e falou: vocês que se fodam. Porque lembre, nessa época já tínhamos mais de 600 Pokémon, uma cacetada de movimento, sem falar dos movimentos assinatura e das animações novas que eles teriam que fazer para cada um deles. E também os Pokémons que tem mais de uma forma, os Pokémons que se fundem e mais um monte de coisa. Nossa, gente, vocês param pra pensar, o prazo que teve isso aqui foram praticamente 3 anos de desenvolvimento para XY. E eu sei que geralmente não é porque demorou 3 anos para lançar uma nova geração que ela tá sendo produzida só em 3 anos. Mas esse é o caso mesmo, isso que é o mais sinistro. Tanto que eles não conseguiram nem investir em outros pontos. Os sprites dos Pokémons aqui são bonitos,
mais vazios, eles não têm praticamente animação nenhuma, só dos pokémons novos, mas os antigos, caramba, eles estão vazios, estão sem graça, e sair dos sprites de Black White pra isso aqui é até broxante. Outro ponto pra mim é a história, eu sei que vai ter gente que vai cagar pra isso, mas a história de XY é uma merda, me desculpa. A lore é até interessante, mas ela não é aprofundada o suficiente. Até hoje não sabemos direito como funciona a Mega Evolução e muitas coisas foram deixadas em aberto. Sério, muita coisa. Os eventos de Mítico morreram nessa geração. A história em si é muito fraca, rasa e é praticamente uma repetição de canto. Na verdade, esse jogo é totalmente uma repetição de canto. Primeira palestra do jogo, parece canto. Como você consegue o fóssil? Enfrentando a equipe vilã do mesmo jeito que você faz isso em canto. O molde, até onde a equipe Flare se esconde, é igual canto. Tudo aqui nesse jogo é igual canto, só mudou o objetivo dos vilões. Mas o resto é tudo igual canto mesmo, e isso é o mais triste. Esse jogo se apoia demais em canto e na nostalgia para tentar trazer dopamina gratuita para jogador de Pokémon. Fiz um vídeo só falando sobre fã de Pokémon sendo idiota, depois vai dar uma conferida, é um vídeo muito bom. Mas, no geral, ele só se baseia nisso. E até Mega Evolução, que é o grande chamariz desse jogo, quase você não vai usar no modo história, porque tem poucas Mega Evoluções disponíveis no modo história. A exclusividade ferra elas, porque diferente dos Pokémon, só tem uma Mega Pedra para cada bicho, então conseguir todas é muito difícil, não de uma forma legal. Mega Evolução deixava seu jogo ridiculamente fácil, e se você não usasse ela, seu jogo continuaria ridiculamente fácil. Tudo bem que Pokémon nunca foi o ápice do difícil, mas caramba, gente, o seu Pokémon inicial tá na forma final antes do terceiro ginásio é foda. E eu não fiquei farmando o XP, meu Greninja já tava evoluído antes da Corina, antes. Você é um cu. Os personagens não são memoráveis, na verdade são bem sem graça. Serena é a pior rival da franquia, ela e o moleque que eu esqueci o nome, completamente sem sal. E pô, Pokémon tem um monte de personagem memorável e interessante, da primeira até a nona geração, mas a sexta com certeza é mais fraca nesse sentido. Montaria é até algo legal, mas subutilizado. Você vai ficar usando HM nesse jogo. E olha, eu vou dar uma opinião pessoal, completamente pessoal nesse caso aqui sobre HM. HM é um lixo, eu não gostava em jogo antigo, não gosto em jogo mais atual, eu odeio HM. Sempre achei uma merda e fazia eu perder tempo. Tanto que eu amei quando HM e HM Slave morreu na sétima geração. E o pós-game é praticamente inexistente. Eles até tentam fazer um ganchinho com Zygarde, tipo uma possível versão Z, mas essa versão Z nunca rolou. E é isso, gente, é muito filho da puta! Pokémon lendário que tem pra capturar no jogo, só os de canto. Batalha, você pode ir lá pra Lumiose, se você tiver coragem, porque esse jogo é extremamente bugado. Tem um monte de bug nele, ele é um dos jogos com mais bugs na franquia. E se você salvasse em Lumiose, dependendo de onde você salvava, você podia perder seu save inteiro. Esse jogo tá no mesmo nível de problemática do que o Scarlet Violet. A diferença é que a história dele é pior. É verdade. Pra não ser injusto com o XY, eu tenho que admitir, o online de XY até hoje é um dos melhores da franquia. E vai por mim, o online de Pokémon sempre foi bucha na quinta geração, e da sétima geração ele é quase a mesma coisa, só que uma versão mais fraca da sexta. E a oitava e nona tem onlines bem fraquinhos, principalmente a oitava. Mas o da sexta geração é realmente bom. Acrescentaram o Wonder Trade, GTS, aquele negócio que tinha os seus amigos lá embaixo. Era legal, esse online era realmente bom. Não me entenda errado, Kalos tem um potencial muito grande, a Mega Evolução também tem, mas ela é totalmente mal utilizada. Eu também fiz um vídeo de meia hora metendo pau na Mega Evolução, pra quem quiser conferir depois. No geral, XY pra mim foi uma decepção. Eu hypava pra caramba, porque o anime era muito divertido. E eu tenho certeza que o tanto de gente que passa pano pra XY hoje em dia é só porque gosta do anime. O anime carregou essa geração, o anime que apresentou os Pokémon novos, porque nem isso eles fazem direito no jogo. Quase nenhum dos personagens principais desse game tem um Ace que é um Pokémon dessa região, é bem raro, ou é um Pokémon de Kalos que é meio bucha, tipo Avalug. Então é uma pena, eu hypava de verdade por causa do anime, mas me decepcionei muito jogando pela primeira vez, e rejogando esse jogo, eu achei ele muito chato, e que tenta te encher o máximo possível de NPC pra compensar a falta de conteúdo. Infelizmente pra mim são os mais fracos. Novamente, foi culpa da Pokémon Company, porque não queria que o jogo tivesse mais tempo pra ser feito? Sim. A gente pode colocar isso, tem umas decisões criativas zoadas, como eu mostrei até então da própria Game Freak, mas a maior parte é infelizmente da Pokémon Company e os prazos dela. Antes, quando era 2D, dava pra catar esses prazos melhor. No 3D é mais difícil, principalmente porque os jogos foram ficando cada vez mais grandiosos, por assim dizer, mas o prazo não aumentou. Já avisei que vai dar merda isso. Na verdade, a quantidade de games que aumentou.
Porque antes, pra tentar dar uma farmada de dinheiro, eles vendiam sempre uma terceira versão, que é praticamente pegar o pós-game e colocar em um outro jogo pra vender mais. Gente, vocês sabem que é verdade. Vocês sabem que terceira ou segunda versão é praticamente pegar o pós-game ou uma coisa extra e transformar em um outro jogo. Vocês sabem muito bem disso. Até Persona faz essas merda. Você acha que eu perdoei o Royal? Olha o preço dessa bodega. Caramba! Já era pra maior parte dessas coisas estar no Persona 5 normal. Só que, novamente, como o jogo não era tão diferente do original, eles tinham mais tempo para se concentrar na próxima geração. Agora a quantidade de jogos aumentou e a equipe não aumentou tanto. Vocês vão notar que isso vai piorar com o tempo. Vocês não podem fazer isso. Of water in both terrain and water. Antes da gente ir pra 7ª geração, eu tenho que falar do outro jogo dela, que é Omega Ruby e Alpha Sapphire. Por ter um molde já pré-estabelecido de XY, mais um molde da própria região de Hoenn, esse jogo saiu bem melhor. A Mega Evolução desse jogo é melhor distribuída, tem bastante conteúdo nesse game, o que é muito bom. Tem o episódio Delta, que é irado. Gente, quem não gosta de montar no Mega Rayquaza, que não é Shine, não é level 6 e não tem 6 IV perfeitos pra obliterar um Deoxys, que é a primeira vez que a gente tem um mítico batalhável na franquia, assim, tipo, dentro do jogo, sem ser um evento. Isso é muito legal. E aproveitem, que ele vai ser o último por um bom tempo, porque na 6ª geração também morreu os eventos de mítico. Agora só vinham pro Mr. Gift, de forma totalmente sem graça. Tomar no cu não quer. Mas fora isso, esses jogos são divertidos. A minha única reclamação é algumas que eu já tenho a Hoenn no geral, tipo, locomoção em Hoenn é um lixo. Me desculpa, eu já odeio HM, mas Hoenn tem tanta água, sim, eu vou dar uma de higiene, too much water, e tem tanto obstáculo pra tu ficar usando HM que é um pó. Eu comecei a colocar HM até nos bichos do meu time. Sim, eu admito, eu coloquei Dive e Fly no meu Latios, que eu não aguentava mais voltar pro centro Pokémon. Vai tomar no seu cu. E também tem toda aquela polêmica do Massuda, que ele não colocou a Batalha da Fronteira, porque Poucas crianças e não será. foda-se, não é por causa disso que você tira conteúdo do jogo. Dá pra adicionar tranquilamente nesse game, sem problema nenhum. Não é porque quase ninguém vai zerar um modo alma de aço do Hollow Knight que ele não deveria estar no jogo. É um desafio. A Batalha da Fronteira é um desafio. Deixa ela no game. Esses jogos já são fáceis da 6ª geração. Omega Ruby e Alpha Sapphire se salva porque é mais divertido, mas ele também é extremamente fácil a ponto de algumas batalhas ficarem sem graça. Pouco, se tal de um desafio no pós-game. E agora vamos pra 7ª geração, que é uma das minhas favoritas. Sim, minhas gerações favoritas são a 4ª, a 5ª e a 7ª. Eu gosto de duas gerações que são extremamente não populares e uma que não era popular na época que ela lançou. Sim, gente, eu fui ver uns relatos na internet, a 4ª geração já foi odiada. Você já me parar pra pensar nisso? Eu tô falando, fã de Pokémon sempre foi chato. Fé nas malucas, né, molecada? Tô certo ou tô errado? Fé nas maluquinhas. Quem não gosta de uma namorada que te espanca quando fica brava? 7ª geração de Pokémon tem uma proposta bem diferente das outras e mais experimental. Aqui os HM morreram e tivemos as montarias. Vai tarde, morra mesmo! E teríamos outras adições. Lembra das gimmicks que eu falei anteriormente para Mega Evolução? Aqui a gente teria o Z-Move. Mas esse é mais versátil que a própria Mega Evolução, porque você pode usar em todos os seus bichos. Então a mecânica, provavelmente você vai usar muito mais nesse jogo do que no anterior. Além de Sun e Moon ser um especial, afinal é o aniversário de 20 anos da franquia naquela época. Então tem várias coisas comemorativas no meio, mas eles não tentam forçar a goela abaixo o canto pra você. A Alola se segura muito bem em ser a Alola. Clima tropical, tudo bonitinho, parece férias de Pokémon como um todo. Não tem ginásios nesse jogo, que eu acho algo positivo, que já tava enjoativo, todo jogo só tem ginásio. Aqui temos os Trials, que são boss fights contra Pokémons upados. E dependendo do bicho, provavelmente você vai ter bastante trabalho. A dificuldade desse jogo é boa, não é o mais difícil da franquia nem ferrando, mas também não é o mais fácil como os dois anteriores. Até que a dificuldade dele tá bem equilibrada. A história de Sun e Moon, no geral, é muito boa também. Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu tô pretendendo fazer um vídeo das Ultra Beasts e lá eu vou comentar mais sobre a história. Mas no geral ela é bem feita, não acho que é a melhor da franquia, mas é uma interessante. E nessa geração você vai ter personagens memoráveis, finalmente!
Sinceramente, se eu fosse criticar algo, seria simplesmente um online, porque o online da sexta geração é muito bom, pra ser sincero, e aqui o online já é mais fraco. Tipo, continuam as coisas boas, tipo o GTS, o Wonder Trade, mas online, até aquele Festival Plaza, era bem bosta, vamos ser sinceros. Outra coisa que eu deveria criticar com certeza é a quantidade maçante de diálogo no jogo. Tem muito diálogo. Muito diálogo. A Lola te trata como se você fosse uma pessoa estúpida. Isso porque na mesma época tava lançando Yokai Watch. E Yokai Watch tava batendo de frente com o Pokémon. Então eles tentaram imitar Yokai Watch nessas questões pra atrair o público um pouquinho mais infantil. Mesmo que ironicamente a história de Sun Moon seja uma das mais pesadas da franquia. Só que tem um porém. Yokai Watch é mais infantil que Pokémon. Não que Pokémon não seja focada pro público infantil. Ela é. Mas sabe quando o negócio é mais infantil? E eles tentaram pegar esse tom mais infantil de Yokai Watch e colocar no Pokémon e não combinou. Deixando bem claro, Yokai Watch na minha opinião não é ruim, é bem divertido inclusive, só que não encaixa com Pokémon, não ficou legal e distante, porque tem umas descrições bem pesadas na Dex, uma história com os personagens que tem passados bem pesados também, e aí você vai ver, os personagens não conseguem deixar você 5 segundos sem te mandar um diálogo positivo do que você deve fazer no jogo. Isso é muito chato. Esse e o próximo ponto são os mais negativos do jogo tranquilamente. Esse jogo tem diálogo demais e desnecessário e faz você até não prestar atenção na história, que é da hora, por causa da quantidade de A que você vai apertar nesses momentos. Aí, isso não tem graça. E outro ponto negativo na minha opinião é Ultra Sun Moon. Não como jogos em si, eles são bons jogos, só que eles não mudam tanto. Lembra que eu falei que se você parar pra pensar, Emerald e Platinum não são tão diferentes assim da versão original? Tanto que as terceiras versões geralmente vendem menos que a versão original, porque a experiência não vai ser tão diferente da original. Então, pra que eu vou gastar full price em dois jogos que são bem parecidos? Não faz muito sentido. E aí que tá, Ultra Sun Moon faz a mesma coisa, só que pior ainda, porque não que ele não tenha conteúdo, ele adiciona bastante conteúdo, mas da forma que ele adiciona, parece uma DLC. Entendi, isso aqui poderia ser uma DLC, ou melhor ainda, na minha opinião, poderia estar tudo no mesmo jogo de uma vez, só que dependendo das suas escolhas, você ia pro caminho da Luzamina ou ia pro caminho do Necrozma. Ia ser muito mais foda esse jogo de Pokémon. E você teria os mesmos bichos, então no final das contas no pós-game, você ia conseguir o Ultra Necrozma, as outras formas dele, você só não teria boss fight com ele, dependendo da rota. Do mesmo jeito que você não teria boss fight com a Luzamina, dependendo da rota. Eu acharia isso muito mais interessante do que dois games que parecem, no caso o segundo, uma DLC do primeiro, que consegue ser mais safado que um Emerald e um Platinum da vida. Vale aí minha recomendação, se você quer jogar Sun Moon no talo, em tudo que ele tem a te oferecer, joga Ultra Sun Moon de uma vez. Não precisa ficar jogando as duas versões, que não vai ter tanta diferença assim, e então vale a pena tu ir direto para Ultra Sun e Ultra Moon. Você vai se divertir bastante. Sun Moon tem uma pegada totalmente diferente dos jogos anteriores de Pokémon. Além de não ter HM, tem a adição de uma Dex muito boa, muito variada, cheia de Pokémon criativo no meio e novos conceitos de Pokémon, como as formas regionais, que são muito da hora, as Ultra Bichos, que são mais da hora ainda, e os lendários. Tem bastante lendário para você capturar nesse jogo. Tanto o lendário desse próprio jogo, novos lendários, quanto lendários antigos de gerações anteriores. Tem a Battle Tree, você pode batalhar com o Red e o Blue e alguns outros personagens memoráveis da franquia. Dá pra você capturar o Zygarde nesse jogo também e conseguir ele nas outras formas. São jogos com bastante conteúdo e bem divertido. A Alola é uma região, na minha opinião, bem menosprezada desnecessariamente só porque o pessoal não gosta do anime. Só que diferente de XY, o anime aqui não carregou a geração inteira. Mas esses jogos são de verdade divertidos. Vale a pena você dar uma chance, experimentar a região de Alola. Só ignora os diálogos mesmo. É verdade. Pokémon Let's Go é definitivamente um dos jogos já feitos. Não me entenda errado, esse jogo aqui é ruim? Não. Esse jogo é um dos melhores da franquia? Não, ele só é um jogo já feito. Eu vou admitir, os gráficos dele são talvez um dos mais bonitos do Nintendo Switch até então. Você personalizar essa Pikachu e seu Eevee é muito gostosinho, esses bichos são muito fofos. E aqui eles são completamente overpower, o que pode parecer algo ruim, mas torna o jogo bem mais divertido você ter um Pikachu mais overpower do mundo, ou Eevee. O Eevee eu já não acho tão legal na minha opinião, que a graça do Eevee é evoluir. Agora Pikachu é Pikachu, ele pode não evoluir. E eu acho que
como um jogo casual, mais bobinho pra você jogar com uma criança, ele é um jogo bem feito, no sentido de você se divertir, é gostosinho. Eu acho meio paia ele ser uma expansão da mecânica do Pokémon GO e ao mesmo tempo você não ter tanta batalha nesse game, mas como eu falei, de algo mais casual, se você for levar como aqueles joguinhos aleatórios do Wii, dá pra se divertir bastante. Esse jogo aqui tem um gameplay até que bem divertido. Meus únicos problemas com ele é que ele é bem fácil e a falta da mecânica de captura normal, sabe? E batalhar com os bichos, eu acho que isso falta também. Tem alguns Pokémon bem específicos, mas de resto é um jogo ok. Não é ruim, nem absurdo. É só um jogo feito pra farmar em cima de fã de canto. Muito fã, né? Porque pagar pra jogar pra canto pela 4ª vez e dessa vez com menos necessidade ainda é foda. E sim, 4 vezes, porque eu tô contando também XY. Vamos ser sinceros, isso aqui é canto 2. Em falar em XY, deixa eu adicionar mais uma coisa. Esse jogo tem mais Mega Evolução e melhor acesso a elas do que o próprio XY. Você quer ter uma experiência boa com Mega Evolução? Joga qualquer outro jogo que tenha Mega Evolução menos XY. Você vai ter uma experiência melhor. Agora você é um cu. Mas fora isso, é um jogo ok, só que eu não vejo a necessidade dele existir. Até porque geralmente pegam as equipes da Game Freak e dividem em duas, o time A e o time B. Só que aí fica com metade da produção para fazer um jogo. E sim, eu digo metade da produção mesmo porque esses times se unem para geralmente fazer jogos mainline. Por exemplo, eles já se uniram para fazer o Black White e Black White 2. E até pra transição do XY tava as duas equipes juntas. Até porque tinham que fazer tudo do zero naquela época. Então, na minha opinião, eu preferiria que Let's Go não existisse e eles só focassem no Sword Shield. Eu tenho certeza que seria um jogo 1000 vezes melhor polido se ele tivesse o dobro da equipe, obviamente. É óbvio, velho. Falando dito cujo, vamos finalizar a 7ª geração e finalmente ir pra 8ª. Pokémon Sword e Pokémon Shield provavelmente vão ser um dos jogos mais polêmicos dessa lista. Isso porque eu acho eles bons jogos. Não me entenda errado, eu não acho eles a melhor geração de Pokémon. Pra mim tem problema sim, só que eu acho esses jogos meio injustiçados. Não tanto quanto a Lola, mas também bem injustiçado. Muitos dá hate no bagulho do corte da National Dex. E resume a região a isso, corte da National Dex. Sendo que essa região tem bastante coisa pra te oferecer. Galar tem gráficos legais na minha opinião. E geralmente quem critica os gráficos ou tá falando da wide area dos trailers, ou simplesmente não jogou o jogo pra valer. Sério, as cidades desse jogo estão entre as mais lindas da franquia inteira. Sério, o tanto de cidade foda de bonita que tem nesse jogo. Os estádios de ginásio são lindos pra caramba. Toda a arquitetura é bonita. E eu vejo gente falando: Não, mas aqui a arquitetura de Kalos é mais bonita no 3D. mas o meu ovo, olha isso daqui. Isso aqui tá bonito pra caramba. E só daria realmente pra fazer no Switch. E a wide area não é tão ruim quanto vocês pensam. Eu digo não tão ruim porque ela claramente não está polida. Só que não é tão diferente de um gráfico de, por exemplo, Zelda Breath of the Wild, se você para pensar. E sim, eu estou comparando com Zelda Breath of the Wild. Vai ter gente na minha cabeça. Mas se você for notar, o gráfico em si não é tão diferente. Mas a equipe do Zelda foi muito mais esperta nesse quesito, que conseguiu disfarçar todas as falhinhas que ia fazer o pessoal ficar falando: oh meu Deus, parece PlayStation 2. Não só com texturas muito específicas, como também com os efeitos e iluminação do jogo. Sério, os caras são gênio demais. Cinema. Coisa que a equipe de Pokémon não conseguiu reproduzir, mas claramente estava se inspirando em cima. Talvez com mais tempo de desenvolvimento ou com uma equipe maior daria para fazer o mesmo efeito? Talvez, mas não conseguiu. Eu também não acho o gráfico da Wide Area o fim do mundo. Nos trailers eu acho ela bem feinha, mas no jogo base até que tá de boa. Só é bem medíocre. Mas fora isso, a Wide Area funciona muito bem. As raids nesse jogo são bem divertidas também. Só não gosto que os NPCs desse jogo são extremamente burros nas raids. Mas fora isso, o raid em si foi uma ótima adição pro jogo. Muito boa mesmo. Explorar Galar é bem gostosinho. Eu acho que é uma região que tem muita personalidade nos seus cenários e nas transições. Galar é uma região muito única, sendo bem sincero. Isso é um ponto positivo. A Dex de Galar é muito boa,
Tem muito bicho com design extremamente criativo, da hora. Até mesmo tem uma evolução do conceito das formas regionais com as Galarian Form, que tem até evoluções exclusivas. Sério, a Dex desse jogo é bem subestimada. Eu vejo gente falando que não gosta dos bichos dessa geração porque eles são meio esquecíveis. Mas na minha opinião é completamente oposto. Tem muito bicho bom aqui. Talvez seja porque eles não apareceram muito no anime. A maior parte dos Pokémon de Galar até hoje não apareceu no anime, porque Jornadas focava em todas as regiões, então quase não passava por Galar. O que é uma pena. Novamente, o que faz efeito um anime carregar uma geração, né, XY? Os personagens da história são extremamente carismáticos no geral, só que eu acho a história bem fraca, sendo bem sério. Os personagens são bons, a história em si é meio fraquinha. Mas agora eu elogiei tudo de bom do jogo. Agora, bora descer a lenha, né? Pra mim, esse jogo é extremamente divertido, como eu falei anteriormente. Vale a pena tu conferir. Não é igual o Let's Go e o próximo da lista, que eu falo meio que tanto faz, não vai acrescentar muita experiência. Mas o que ferra muito a minha experiência em Sword e Shield é a falta de conteúdo no pós-game. Não entendo errado, ele tem conteúdo, tem evento de assombração, tem várias coisas básicas que todo pós-game de Pokémon tem, mas ainda assim eu acho relativamente pouco. Não é nível XY ou Scarlet Violet que eu vou falar depois, mas é mais baixo do que um Ultra Sun Moon, um Sun Moon, ou até mesmo Black White 2 e Platinum, que pra mim tem os pós-games mais ricos da franquia até então. Então não vai demorar muito pra você explorar 100% das coisas, ou participar em todas as raids de Gigantamax e conseguir todos os bichinhos especiais dessa geração. Eu acho que ficou faltando bastante e devendo nesse jogo. Outra coisa que eu não deixaria de reclamar é, sem sombra de dúvidas, as DLC, que eu acho de boa existir a DLC. Eu acho melhor do que eles inventarem uma versão Gun e me fazer comprar. Eu vejo o maluco falando: Aqui se fizer uma terceira versão, valeria mais a pena. se você tá afim de pagar 300 reais, tudo bem, meu amigo, vai lá pagar mais 300 reais. Pra mim, ou vem versão definitiva, ou você traz alguma adição pro jogo principal através de alguma atualizaçãozinha. Eu que não vou pagar 2 vezes pra jogar quase o mesmo jogo, nem fudendo. E as DLC desse jogo nem são caras, mas eu acho que tem muita coisa que podia estar no jogo base aqui, só pra dar uma encorpada no pós-game. Agora tem outras coisas, como por exemplo a Crown Tundra, que eu já acho mais de boa. Crown Tundra pra mim funciona melhor, inclusive, com uma DLC do que a primeira parte. A primeira parte é bem fraquinha e podia ser algo tranquilamente do pós-game. Inclusive a Gigantamax dos iniciais, e eu digo todos os iniciais, poderiam estar no jogo base. Porque eu acho meio paia isso só tá numa DLC, inclusive do Blastoise e do Venusaur, sério. Esconda pelo menos um pouquinho do favoritismo pelo Charizard, pelo amor de Deus. A gente sabe que vocês amam ele pra caramba, mas poxa, eu acho muito bom que os iniciais de Galar tenham acesso à mecânica, diferente lá os de Kalos, que ficaram esquecidos no churrasco. E aqui tem a mesma coisa, igual a Alola, que os iniciais daqui também ganharam acesso a mecânicas exclusivas. Mas, novamente, isso também deveria estar no jogo base, pelo menos na minha opinião. Agora, The Crown Tundra, eu acho que funciona muito bem com uma DLC, não tem muito a reclamar. The Crown Tundra é a melhor DLC de Sword e Shield, e ela é que eu acho mais de boa em ser uma DLC, e acho que acrescenta o jogo de uma forma mais interessante do que a The Isle of Armor. E a última grande reclamação é no corte da National Dex, mas eu vou dar minha opinião sincera aqui. Eu acho que eles fizeram certo. O quê? Realmente, tirando os momentos muito específicos desse jogo que o pessoal tenta vender, que o jogo é todo daquele jeito, como um double kick feio, ou até mesmo tail whip feio, as animações desse jogo são muito bonitas, tanto de movimentos assinaturas de Pokémons de Galar, quanto de regiões antigas, quanto outros movimentos em si. As animações desse jogo são muito boas. Os personagens agora não parecem aquela coisa meio travada do 3DS. Tá muito mais fluido, muito mais rico. Até quando eles vão usar o Dynamax e o Gigantamax, eles têm uma animação específica para cada um deles, demonstrando mais da sua personalidade durante essas batalhas. Isso também vale para Dynamax. Cada um dos Max Moves tem animações diferentes muito bonitas. E outras coisas. A única coisa que tá meio porquinho em questão de animação nesse jogo é aquele negócio do Pokémon de te seguir. Nesse jogo é bem bucha, pra ser bem sincero. Mas fora isso, as animações desse jogo são muito boas. E aí que tá, o corte da National Dex no geral foi feito pra isso. E a gente veria isso de novo nos outros jogos. E realmente, Scarlet Violet e Pokémon Legends Arceus têm animações melhores. Os Pokémons lá estão muito mais vivos, se você for notar. Tanto em atitude quanto em outros sentidos. Então, pra mim, isso é extremamente positivo. E vamos lembrar, gente, você que fala: Ai, eu queria que tivesse a National Dex igual em jogos antigos. Os jogos antigos tinham em torno de uns 300, 400 Pokémon. Agora a gente tem 1000 Pokémon. E olha que eles adicionaram poucos Pokémons nas últimas gerações.
E mesmo assim a gente chegou no 1000. Então, sinceramente, é meio que absurdo a gente querer tanta coisa ao mesmo tempo. Não, todos os Pokémons têm que voltar, ter animações novas, habilidades novas. Eles têm que estar totalmente remodelados para o jogo novo. Só que são 1000 Pokémon. Com menos Pokémon você consegue dar atenção para essa menor quantidade. Isso rolou inclusive recentemente. Muito Pokémon antigo ganhou novas habilidades, acesso a novos movimentos, ganharam um tratamento especial para eles. Até os iniciais e o Lugia, mais recentemente o Scarlet Violet, ganharam sprites totalmente novos e muito melhores do que a versão Sword Shield, na minha opinião, com animações também muito melhores. Então nesse momento eu acho que o corte da National Dex foi o certo. É uma coisa que a maioria das pessoas não completava e estava cada vez virando um desafio mais absurdo. Só que a diferença de uma Batalha da Fronteira é que isso era muito mais complicado de ser feito em um curto prazo de tempo. E mesmo se o prazo fosse maior, talvez não compensaria. Ficaria muito tempo só mexendo nos 1000 Pokémon. E a cada geração isso ia ficar absurdo. Corte da National Dex ia acontecer em um momento e outro, mas na minha opinião eles fizeram certo. Mas o pós-game dele é fraco e acho as DLC também bem fraquinhas, tirando a segunda. A história também é fraca e eu acho que tem muita mecânica boa subutilizada. Mas no geral são bons games, vale a pena você conferir. Galar não é o bicho de 7 cabeças e se você gosta daquela pegada de futebol e luta épica, Galar é perfeito pra você. Dá uma conferida. Alvejante. Graças a Deus, tô cego. Brilliant Diamond e Shiny Pearl, eu não tenho muito o que dizer desses remakes. Sabe aquele remake que não se prova um motivo de existir? Esse são o caso de Brilliant Diamond e Shiny Pearl. Eu acho que as únicas melhorias em si, comparado ao jogo original, é que não tem HM. HM lixo! Dificuldade da Elite dos 4 e de todos os outros treinadores do jogo foram melhoradas, tipo, também mais difíceis. E usam times mais interessantes ou de forma mais inteligente. E olha que a IA da Cynthia já era boa, mas ela tá tão filha da puta quanto ela era naquela época. Esses são os pontos mais positivos do jogo. Ah, e também os sprites dentro da batalha. Dentro da batalha o jogo em si tá bem bonitinho, principalmente os Pokémon. Porque na minha opinião, os sprites da 4ª geração são os piores do 2D. Eu sei que vai ter gente aqui na minha cabeça, mas pra mim são realmente os mais fracos. O da 3ª e da 5ª geração conseguem ser melhores. Mas fora isso, eles nerfaram o Underground, que é uma coisa que eu sei que muita gente sentiu, mas eu caguei pra isso, porque eu mal uso o Underground tanto no original, porque eu jogava via One Piece, se é que me entende. Não tô falando que não é uma coisa à parte, tô falando que eu não aproveitei muito, então eu não liguei muito pra isso. Mas eu acho que o jogo deve muito em questão de adição. O que eu acho mais legal nos remakes de Pokémon é que eles tentam misturar com a geração mais recente, trazendo uma experiência nova pro jogador. Igual em Fire Red, Leaf Green, Heart Gold, Soul Silver e Omega Ruby e Alpha Sapphire, que eu falei mais cedo, que tem toda aquele lance da Mega Evolução, e o episódio Delta, que é um pós-game muito legal e tinha acesso a bastante Pokémon novo. Só que aqui não. Eles podiam ter trazido os Pokémon de Galar aqui? Poderiam ter trazido coisas mais interessantes de outras gerações, até gimmicks como a Mega Evolução, os Remove Dynamax. Poderiam, mas não fizeram isso. E aí ficou quase o mesmo jogo sem HM. Se você não gosta de HM, eu recomendo você jogar esse jogo, principalmente se você não tiver tido nunca uma experiência em si com Diamante e Pérola. Se você já teve, eu não sei se muda muito, sendo bem sincero. E eu sei que todo mundo odeia os gráficos chibi desse jogo, mas sinceramente eu não acho eles horríveis. E eu não gosto de chibi no geral, sei lá, tirando Zelda. Todo jogo meio estilo chibi de Zelda é uma coisa linda. O resto eu sempre acho meio ok, não gosto muito dessa pegada. A única coisa que eu acho feia de chibi nesse jogo é que os Pokémon seguindo nesse jogo também é feio igual no jogo anterior, porque eles ficam totalmente realistas perto do traço chibi, e isso é muito escroto. Ah, todo mundo pro caralho! Esses são jogos que definitivamente existem. Não é um Resident Evil 3 Remake, que pra mim é um nerf completo do jogo original, mas ele não é tão diferente assim a ponto de falar, nossa, jogue o remake que ele é muito melhor, igual nos casos anteriores, ou não jogue, ele é muito pior que o original, ele é quase a mesma coisa. E ele foi um jogo terceirizado pela Yuka, que não é um estúdio ruim, mas foi tudo também num prazo de tempo muito curto, então eles só fizeram o básico do básico, o que até é meio triste, sendo bem sincero. Mas que saco. Bora pra agora pra estrela da 8ª geração, na minha opinião.
Pokémon Legends Arceus, pra mim o meu queridinho dessa lista. Legends Arceus, tirando seu tutorial que é uma merda, todo o resto desse jogo é ótimo. O sistema de captura desse jogo é perfeito, é o melhor sistema de captura de Pokémon na franquia inteirinha e eu falo isso sem medo. A Dex conseguiram adicionar mais uns Pokémonzinhos pra Dex de Sinnoh, deixando ela um pouquinho mais completa. Finalmente tem um Pokémon de fogo acessível nessa geração, que não seja o inicial. Finalmente temos mais Pokémon de fogo nessa geração, porque caramba, tá difícil. Todo o modo história desse jogo é gostosinho demais de você fazer. As mecânicas de fugir dos Pokémons que querem te atacar a todo custo são muito boas, deixa esse jogo até dar um medinho. Quando você vai pro mapa pela primeira vez e vê uma Rapidash Alpha level 50 e seus bichos estão tudo no level 5, é incrível, dá medo, mas é incrível. Eu acho também legal como os personagens do jogo te desprezam no início e eles têm muita desconfiança, porque são pessoas do passado, numa época onde era tudo muito agressivo, e eles até falam que Pokémon são monstros mesmo, eles dão medo, eles são criaturas que não deviam se misturar com seres humanos. Isso é muito distante do que a gente tá acostumado com a franquia, que geralmente fala, nossa, o mundo Pokémon é incrível, os Pokémon são nossos amigos, nós devemos nos ajudar. Não, isso aqui é tipo totalmente oposto do que você tá acostumado. Isso é ótimo. Tanto que as side quests desse jogo também são ótimas. Eu agora vou comparar um pouquinho com Zelda Breath of the Wild para vocês terem uma ideia, mas a vibe é bem semelhante. Você encontra muito NPC legal pelo jogo que vai te dando quest, e essas quests acrescentam a sua experiência no game. Desde pessoal da vila que tem medo de e vai perdendo medo aos pouquinhos, pessoas que realmente não gostam de Pokémon e vão mudando de opinião, ou até pessoas que têm curiosidade com Pokémon e você ajuda elas de alguma forma. Tipo o guardinha que queria uma Beautifly e você dá um Warp pra ele e acaba virando Dustox. Intancável. Claro, ele amou de qualquer jeito, mas ainda assim é muito engraçado só de ter esse detalhe no jogo, de ter o carinha que, eu quero uma Beautifly, vai lá e vira um Dustox. Muito bom. Eu me importo mais com esse NPC que qualquer personagem da sexta geração. Impressionante. Temos batalhas foda pra caramba. Toda boss fight nesse jogo é muito divertida. Tem uma pegada meio Souls-like no meio. Não sei se foi de propósito, mas é uma desgraça vencer alguma dessas batalhas. E tem outras que são simplesmente memoráveis e muito da hora. Tipo a Batalha do Bolo. Que assim, se você tem um trauma da Cynthia... Vamos dizer que esse cara vai criar novos traumas pra você. É de família traumatizar a criança de 10 anos. Impressionante. Mas ele tem uma das boss fights mais icônicas, na minha opinião, desse jogo. E é muito foda. Cinema. Desbloquear a montaria nesse jogo é sempre algo muito divertido. Toda vez que você volta pro mapa anterior com uma montaria nova, você tem uma experiência diferente naquele mapa. Vê coisas que você não via antes. Encontrava lugares secretos com Pokémon diferentes, ou até mesmo itens diferentes. Então, cada revisitado no mapa com uma nova montaria é uma nova experiência. E isso também era muito bom. A única coisa que, na minha opinião, esse jogo fica devendo é em gráficos. O que é bizarro, porque todo o resto desse jogo é extremamente bem feito. Então não sei como o gráfico não ficou mais polido. Talvez seja por causa do tempo de desenvolvimento. Ele e o Scarlet Violet têm tempos absurdamente curtos. Acho que poderia ser melhor de qualquer jeito. O tutorial, que é uma merda. O resto do jogo é muito bom, mas o tutorial é uma merda. E talvez um pouquinho mais de conteúdo envolvendo batalha. Eu sei que naquela época não batalhava muito com Pokémon. Era o início disso ainda. Mas, tipo, tem lutas legais, mas são poucas. Eu queria que tivesse muito mais. E eu espero que em Legends eles compensem isso, trazendo bastante batalha de treinador. Porque até que o sistema de batalha desse jogo é divertido. Mas, ao mesmo tempo, sabe quando fica devendo? Que, putz, ficou faltando. Mas, de resto, essa é uma das melhores experiências que eu tive com Pokémon nos últimos anos. E é um dos melhores jogos de Pokémon. Como eu falei, as side quests adicionam a vila, ela aumenta aos poucos, trazendo mais detalhes para sua experiência no jogo, locais secretos. O mapa desse game é bem vivo. Eu gosto muito de Legends Arceus. E eu sei que muita gente não jogou porque viu o Scarlet Violet e broxou completamente. Mas sério, se você está vendo esse vídeo e não jogou essa bodega ainda, mesmo que seja pro método do One Piece, vai dar uma chance pra esse jogo. Ele, pelo menos pra mim, jogando no Switch, deixando bem claro, não achei nenhum bug, rodou muito bem. Capturar Pokémon no geral foi muito divertido. Tem um pós-game bem legal de você explorar e bastante side quest. Tem uma side quest que te dá uma Ponyta Shine de graça, automaticamente já torna o jogo foda. E é isso, vai ser uma experiência legal pra caramba. Até capturar lendário nesse jogo é muito bom. Eu não vou dar spoiler de como você captura os lendários desse game, todos no geral, e os míticos, mas é muito divertido. É o sistema de captura mais legal de Pokémon até hoje, até de Pokémon lendário, sendo bem sincero. De verdade, se você não conferiu, vai conferir. É um dos trabalhos mais experimentais da Game Freak recentemente e, sem sombra de dúvida, um dos melhores. Uhul!
Mas agora vamos pra nona geração, que não começou muito bem. Lembrando, nona geração vai englobar Pokémon Scarlet Violet e Legends EA. E eu já quero acrescentar logo de cara que eu até gosto de Scarlet Violet. A história é muito boa, uma das melhores histórias de Pokémon até hoje. E o modo história é muito gostoso. Como esse jogo também tem um pouquinho daquela pegada de mundo aberto, na verdade ele é um jogo muito aberto, ele te dá muita liberdade depois que você faz o tutorial do game. Eu vou começar falando dos pontos positivos e depois a gente vai para os pontos negativos. De positivo do jogo, eu tenho que falar que a arquitetura dele é muito bonita, cada cidade desse jogo é extremamente bem feita e tem muito detalhe. Eu tô falando especificamente da arquitetura, daqui a pouco a gente fala de gráficos em si. Cada lugar desse jogo tem personalidade, principalmente a área 0, que pra mim é o lugar mais foda do jogo inteiro, tendo aquela trilha sonora que é muito estranha e ao mesmo tempo muito boa e com vários pokémons estranhos aparecendo em volta. Eu nem tô falando só dos paradoxos não, eu tô falando de pokémon mesmo que destoa do cenário porque você não tá acostumado a ver tão abertamente, tipo Volcarona você encontra na área 0 e inclusive os paradoxos do Volcarona, o que é ótimo. Acaba se tornando mais imersiva a sua passagem no game. Os personagens desse jogo são extremamente carismáticos e eu vou pôr a minha mão no fogo, talvez os melhores rivais barra amigos da franquia inteirinha. Diferente da sexta geração que você não compra aquela amizade de jeito nenhum, aqui você compra esse grupo, porque a amizade vai se formando aos pouquinhos em cada uma das rotas do jogo. O Arvin começa um cuzão e depois você já tá adorando o cara e chorando por causa do cachorro dele. Sim, eu admito, esse jogo aqui a 10 FPS conseguiu me fazer chorar pela primeira vez na história de um jogo de Pokémon. E tudo por causa de um doguinho doente. Nemona é uma das rivais mais carismáticas e da hora da franquia, ela é praticamente um Goku em questão de competitividade, eu amo isso nela. E a Penny, que parece também que vai ser mais ou menos, é uma das mais legais, ela é interessante pra caramba, tem uma história legal e ela fica de olho na tua mãe. Ela tira os olhos da minha mãe! Isso também vale também para os personagens da DLC que são muito carismáticos e os Pokémons de Paldeia são carismáticos. Tô falando todos, não só os novos. Claro, tem novos bem carismáticos, tipo Golfinho, Super-Herói, Coraidon, Miraidon, Família Sacana. Tem muito bicho que é carismático individualmente, mas o que eu acho que mais brilha é a sua montaria. O jogo trabalha nessa relação de lendário montaria com você e ele é extremamente carismático. Eu não sei muito do Miraidon, se ele consegue ser tão carismático quanto, porque foda-se, eu não joguei Violet, mas em Scarlet o Coraidon é muito carismático. Eu amo esse bicho, entrou no meu top dragões da ficção, junto com o Banguela e a dragoa mais gostosa. Explorar o modo história desse jogo é a parte mais divertida dele. Tem sempre uma coisa pra você fazer diferente no mapa e é bem espalhado seus objetivos, fazendo você explorar. E como eles não têm um nivelamento de level, meio que você escolhe a dificuldade do jogo. Se você quiser ir, vai pelo caminho mais fácil. Se você é louco das ideias igual eu, mete o louco. Eu fui muito líder de ginásio mais difícil que eu, só pra me divertir. Cada rota vai te proporcionar uma experiência diferente e mais interessante do que a outra. O modo história desse jogo é um dos melhores da franquia, tranquilamente, e a história em si é uma das melhores, com os personagens mais carismáticos. Junto com a quinta geração, acho que são as melhores histórias. Em questão de personagem, é uma das mais carismáticas facilmente. Sério, até a sua montaria nesse jogo é carismática. Tudo aqui esbanja carisma. As mecânicas em si são boas, mas não acho que são melhores do que Legends Arceus, mas elas também não são ruins. No caso, estou falando de captura e de locomoção. Mas agora, chega de elogiar porque esse jogo em si tem muito problema. Começando já pelo preço das DLC, que é absurdamente mais caro do que as do Sword e Shield. E a diferença é que lá, eu falei, putz, carece um pouco de conteúdo, mas dá pra tu jogar sem. Mas ao mesmo tempo não é caro, então se você quiser, compra lá. Mas aqui, Scarlet Violet carece muito de pós-game. Sério, não dá pra você batalhar de novo com a Elite dos 4. Só dá pra batalhar com os líderes de ginásio uma vez e depois nunca mais. E o que fica sobrando pra você é só torneiozinho e revisitar os Team Star. Porque de resto não tem mais nada. É um mapa gigante e vazio, parecendo uma cidade fantasma. Tem quase nada de conteúdo no pós-game em si do jogo. Só capturar os Pokémon, mas isso é literalmente o que tem em todo jogo de Pokémon. E aí as DLC acabam sendo um pós-game bom de Pokémon. Principalmente a segunda parte. A primeira parte, mesmo que eu goste muito dela, ela funciona muito com uma DLC realmente. Agora a segunda, você fala, putz, isso aqui devia estar no jogo base. E isso aqui também, principalmente a parte das batalhas mais competitivas, que tem em todo o jogo através de uma Battle Tree, Battle Tower, Batalha da Fronteira. Não tem nesse jogo, tem só na DLC, olha que foda. O jogo carece extremamente de conteúdo e como eu falei, o mapa é vazio. Um dos pontos mais positivos de um Zelda Breath of the Wild, sim, eu vou fazer essa comparação de novo, ou até mesmo do Legends Arceus, é que tem bastante NPC com vida nesse jogo.
que acrescenta no seu gameplay de alguma forma. Mas tirando os treinadores nesse jogo, não tem mais nada de side quest legal pra você fazer, nada de realmente importante. E não adianta nada a arquitetura do jogo ser bonita e as cidades serem enormes, se você não dá pra entrar na maioria das construções dela. Mesmo que tenha detalhes legais como os pokémons na natureza, estão bem animados, estão muito mais vivos do que em outras gerações anteriores, brigando na natureza, fazendo harém, no caso dos Pyroar da Salazzle, comendo alguma coisa ou fazendo merda, ou se você bater a cabeça numa árvore, cai um Applin na tua cabeça, tem coisa legal. Mas isso não é o suficiente pra segurar um jogo, nem ferrando. O modo história desse jogo é genuinamente divertido porque tem conteúdo pra você fazer pelo mapa. Depois de você fazer esse conteúdo, acabou a graça praticamente. Você só vai agora farmar erva mística e explorar a área 0. Até porque tem umas coisas meio secretas lá, e é por isso que eu acho que o mapa da área 0 é a parte mais legal desse jogo. Dependendo do lugar secreto que você encontra, você acha uns itens bem da hora, ou até mesmo pokémons, tipo o Iron Valiant e o Roaring Moon, que estão bem escondidos se você não sabe nada do jogo. Que foi o meu caso, porque demorou pra caramba pra achar o Roaring Moon. E os gráficos eu nem preciso falar, gente, são feios. A ideia é tentar ser mais realista. Os gráficos, eles tentam ser mais realistas, o que é uma péssima ideia. É melhor você ir pro mais estilizado, igual o Zelda e o próprio Legends Arceus fez, pra rodar melhor e ainda ser algo mais bonitinho, palpável, do que tentar ir pro lado mais realista, porque isso fez o jogo ficar mais pesado desnecessariamente e distante. Os personagens estão bonitinhos, as texturas dos Pokémon estão bonitinhas e dos objetos também, ok, mas o resto do jogo parece Play 2, e o que acaba tornando mais feio ainda, porque ele fica distante. Tu vê o personagem mal detalhadinho, e aí você vê o mapa que tá todo cagado. Novamente, a arquitetura do jogo em si é bonita, mas o gráfico não é bonito. Isso é fato. É distoante e feio pra caramba. E agora falando daquela questão dos bugs, que muita gente fala que Scarlet Violet é extremamente bugado, eu já vou desmentindo que esse jogo não é nenhum Cyberpunk 2077 no lançamento em questão de bug. Sério, o que eu acho que tinha mais bug mesmo era no online na época do lançamento. Mas de resto, a maior parte das coisas estão em um bugzinho visual ou outro. Mas agora a quantidade massiva de bugs que você viu na internet, boa parte deles é de emulador mesmo, a maioria, quase todos na real. E pra mim, emulador não conta porque sempre vai ser uma experiência abaixo do console original. Pelo menos eu nunca joguei um jogo emulador que tava tão bom quanto no console para qual ele foi feito. Sempre tem um bug, ou um bug de textura, uma coisa meio feinha, ou ele tá todo fudido mesmo no emulador. Pelo menos pra mim, na minha opinião, na minha experiência. E até porque muitos desses bugs de Scarlet Violet estavam sendo vazados antes do jogo lançar oficialmente. Porque será, né? Mas não significa que esse jogo não tenha bug. Não entenda errado. Ele não é um mar de bugs que muita gente vende. Mas ele tem muitos momentos onde a física fica toda cagada, principalmente com a Pokébola, ou quando eles adicionaram aquele modo com Pokémon GO, que não tá mais bugado, mas na época podia fuder teu save, e principalmente FPS, que ok, não é bug, mas pra mim é até mais importante que isso, mas de FPS, e câmera toda lascada no lançamento, ele tinha, e a parte do FPS é ruim até hoje, extremamente mal feito, extremamente mal otimizado, e isso fode pra caramba a tua imersão. Eu posso passar até um pouquinho de pano pra gráfico feio, mas otimização e falta de conteúdo num jogo de R$300, nem ferrando. E o foda é que não dá pra falar desse jogo na internet sem algum extremo vir querer te matar. Se você fala que, ai, gostei da história, gostei da Pokédex, vem alguém te descer a porrada. E se você falar que o jogo tá bugado, tem problema sim, principalmente de otimização, vem os fanboys de novo pra te descer a porrada. Não dá pra falar desse jogo na internet sem alguém vir te meter a porrada. Provavelmente vai ter gente aqui que na minha cabeça no comentário só de ter elogiado e reclamado desse jogo. Pra mim, a experiência de Scarlet Violet não é a pior de mundo aberto que eu já tive, mas é a mais medíocre, sem sombra de dúvidas. Tudo que ele tem de bom, ele tem de ruim também, tudo nos extremos, é impressionante. Mecânicas legais, como a gimmick do Terastal, que eu não acho muito bonita visualmente, mas em si de uso, ela é a melhor provavelmente da franquia, ok, mas isso acaba perdendo um pouco do brilho, entendeu a piada? Brilho, Terastal, e junto com a sua lore e o world building no geral, quando eu não consigo passar dos 5 FPS no jogo. É uma pena, gente, é uma pena falar isso mesmo. Scarlet Violet tem muita ideia boa, tem muita coisa legal, tem muita história boa. Podia ser tranquilamente o melhor Pokémon da franquia, mas no máximo ele é o melhor pior Pokémon da franquia. Ele tem tudo de pior e tudo de melhor dessa franquia, e tudo pelos mesmos problemas. Um jogo feito num curto prazo de tempo,
que é muito grandioso e claramente não ia ser bom. Só pra vocês terem uma ideia, esse jogo começou a ser produzido logo após do Sword Shield lançar, só que teve a pandemia que parou tudo. Esse jogo tem praticamente uns 2 anos e meio ou um pouquinho mais disso de desenvolvimento. É um curtíssimo espaço de tempo pra fazer um jogo mundo aberto, principalmente tão grande quanto eles queriam fazer. Por isso que esse jogo é tão sem conteúdo e sem polimento. O Pokémon Sleep tem mais tempo de desenvolvimento que esse jogo, e eu não tô nem zoando, não é exagero. Pokémon Sleep tem mais de 4 anos de desenvolvimento e esse jogo não chega nem nos 3. E você não deveria apoiar a Pokémon Company. Eu nem vou culpar a Game Freak, porque meio que eles estão com as mãos atadas nesse caso. Como devs do jogo, não é culpa deles ter que lançar o jogo desse jeito. Assim como o caso, por exemplo, do Cyberpunk e outros casos horríveis da indústria, mas ainda os engravatados lá no topo. Então, pelo amor de Deus, não apoie essa porrada de jogo discrepante que Pokémon traz. Não me vem, como eu tô vendo muito recentemente, gente reclamando que não vai ter jogo de Pokémon esse ano. Ainda bem que não vai ter jogo de Pokémon esse ano. Legends EA vai ser feito com o dobro da equipe e ainda por cima vai ter mais tempo de desenvolvimento. Ainda bem que seja sempre assim. Muito pessoal da Pokémon Company disseram que entenderam a mensagem e vão melhorar. Eu não boto minha mão no fogo, mas aí a gente tem que esperar lançar Legends EA e a Gen 10 pra ver se realmente mudou alguma coisa. Porque eu vi que a equipe aumentou. Então assim, mudou alguma coisa. Se realmente vai agora trazer alguma mudança genuína dentro dos jogos, aí eu não sei. A gente vai ter que esperar pra saber. Mas eu espero que seja positivo, porque, de novo, geração com um potencial absurdo, meio que desperdiçado por muito problema que ele tem. Novamente, eu ainda acho que vale a pena você jogar esse jogo pelo modo história. Ele é muito gostosinho de se jogar, tem muito Pokémon da hora de se usar, e o gameplay dele é legal pra caramba. Mas agora, pagar 300 reais por um jogo incompleto, se eu já falei que não era pra você fazer isso nem no XY, que é um jogo incompleto mais barato, imagina nesse aqui. Mas eu ainda pretendo fazer um vídeo falando da história do Scarlet Violet e da lore em si, que é muito boa e que vale a pena a gente falar sobre ela, porque ela é genuinamente boa. Mas bem, comenta embaixo o que vocês acham da era 3D de Pokémon. Se gostaram do conteúdo, deixa o like, se inscreve aí que eu vou adorar demais. E compartilha aí na moralzinha. Na minha opinião, tudo de bom na era 3D é muito bom, e o que é ruim consegue ser muito ruim ou medíocre. Os jogos antigos também tinham muitos problemas, mas eram menos discrepantes. Aqui, por causa do jogo que é cada vez maior e o espaço de tempo de produção dele é menor, não tem como sair algo bom, no máximo decente. E eu espero que eles mudem isso nos próximos anos com as críticas da comunidade. Eu me despeço de vocês, falou e fui!